fazer a nossa prece, então, de início, possamos sentir neste momento toda a felicidade de perceber a ambiência deste momento, onde cada um de nós pode receber dos nossos amigos espirituais o necessário para o nosso acerenar, o necessário para que o nosso equilíbrio e harmonia possa se dar em cada um dos compartimentos do nosso corpo físico e que isso possa transbordar para o nosso espírito mortal. Que possamos, com as bênçãos do Senhor, termos uma noite muito produtiva, onde através daquilo que será aqui trazido, possa ter um significado, um direcionamento para todos nós que temos dentro de nosso objetivo servir a Jesus. Abençoa todos nós, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Então vamos lá, queridos. Dando continuidade, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é esse mecanismo do passe, né? O que são os chakras, aonde que um passe pode ir, pode chegar, por que nós nos sentimos tão revigorados quando tomamos um passe e o que significa isso do ponto de vista anatômico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista energético. Então vamos começar com essa imagem que diz, né? Na verdade é uma pergunta que a gente quer deixar aqui para vocês. Será que a gente tem realmente noção, né, dessa luz benéfica que pode emanar das nossas mãos? Será que a gente tem noção do quanto que essa energia ela pode fluir usando-a e podemos usá-la para abençoar, curar, energizar, redirecionar pessoas? Muito importante que a gente tenha essa ideia. Então, o passe, né? Os autores espirituais, eles trouxeram alguns conceitos do que é o passe. André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, ele nos traz que o passe é uma emanação controlada da força mental que, sob a alavanca da vontade da prece, atrai a força divina em nosso benefício. Então, sempre vocês vão ouvir, ao longo de tudo que fomos falando sobre o passe, ao longo do que vocês vão ouvir nesse curso, é que tudo vai depender da nossa força mental, da nossa vontade. Né? Tudo depende da nossa força e da nossa vontade. E aonde, né? Aquilo que vai atrair essa energia e aquilo que nós vamos, para onde nós queremos que essa energia seja direcionada. Salvador Gentili, ele nos traz a transmissão de energias próprias ou de um espírito para alguém necessitado, a fim de socorrer a carência física e ou mental que decorre da falta dessa energia. Mais um pouco de conceito de passes, Emmanuel, ele nos traz no livro Consolador, a questão 98, que é interessante essa colocação de Emmanuel, que ele diz que, assim como, olha, assim como uma transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas celulares, o passe é uma transmissão, a renovação de energias psíquicas. Então é interessante a gente compreender que durante o passe, essa emanação, quando a gente vai tomar um passe magnético, um passe terapêutico, está acontecendo uma renovação a nível celular também, dessa energia química, bioquímica, que ocorre a nível celular. Com a diferença bem interessante que nos recursos orgânicos, tudo isso é retirado de um reservatório limitado, que é o corpo físico. Quando que do passe, esses elementos psíquicos, eles vêm de um reservatório ilimitado, que é o reservatório espiritual. Né? Emmanuel também nos traz no livro Segue-me que o passe é a transmissão de energias físico-químicas operando da boa vontade, né? Operação da boa vontade, sempre à vontade.
André Luiz, em opinião espírita, o passe não é unicamente a transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, não é só aquilo que está emanando da forma anímica, daquilo que nós podemos transmitir com o corpo físico, mas é esse equilíbrio da mente, esse equilíbrio da vontade, esse equilíbrio do desejo de ajudar. Mas aí a gente vai pensar, como é que essa energia é transformada dentro de nós, né? De onde vem esse composto energético? De onde que vem isso para que eu possa gerar essa fonte de energia e dessa forma eu poder transmitir essa energia para as pessoas? Vem de um composto importantíssimo da gente saber, que chama de fluido cósmico universal, né? Então, é interessante, André Luiz nos traz, né, e vários autores espirituais eles nos trazem, que imaginar o fluido cósmico universal. Imagina um aquário onde os peixes estão ali dentro do aquário, tá? Então, nós somos esses peixinhos e o aquário, essa água toda que envolve todos que estão compostos ali dentro, é esse grande fluido cósmico universal, né? Esse grande composto energético. Então, ele diz que vivemos todos nós, os encarnados e desencarnados, nesse meio comum, né? Formado pelo fluido cósmico universal, mergulhados nessa grande substância primitiva, que absorve automaticamente, que absorvemos automaticamente, inconscientemente, por várias portas de entrada, destacando-se duas portas importantes, onde nós vamos absorver a energia desse fluido cósmico: a respiração e os centros de força, né? Então, lembrando a respiração, através da respiração nós fazemos a renovação celular, e na respiração nós vamos atuar a nível de célula, a nível de dentro ali dos mitocôndrios, tá? E nas mitocôndrias, onde há toda uma renovação de explosão da respiração celular, nós temos a produção do nosso ectoplasma, né? Por isso que ectoplasma é uma matéria produzida por seres encarnados, porque a gente precisa dos mitocôndrios para produzi-lo, tá? Então, essa renovação, essa energia do fluido cósmico, que vem através da respiração, faz que haja essa renovação celular. E a outra, através dos centros de força, né? Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, o fluido cósmico, também conhecido como plasma divino, essa força em que todos nós estamos, né, ali integrados em vários ângulos da natureza. O motivo porque Paulo de Tarso ele traz que em Deus nos movemos e existimos. Então, o fluido cósmico é também conhecido como esse grande hálito de Deus, onde todos nós, seres humanos, né, encarnados, matéria orgânica, matéria inorgânica, estamos todos mergulhados dentro desse contexto. E o fluido cósmico tem algo muito importante, porque do fluido cósmico é a matéria e a substância para a formação tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Então, nessa imagem aqui, a gente vê lá em cima, né, o fluido cósmico universal, toda essa centelha grandiosa, esse hálito divino, fazendo a formação, proporcionando a formação dos nossos átomos das nossas moléculas, das células, formam os nossos órgãos, os nossos sistemas e também o nosso corpo físico, né? Fazendo e falando do princípio orgânico, mas o fluido cósmico ele não fica só aí, ele é também responsável pela formação do nosso perispírito. Então, dependendo do mundo em que nós vamos reencarnar, nós precisamos da atmosfera, do que está composto esse planeta, né? Este mundo, para a formação do nosso perispírito, tá? Então, o fluido cósmico, ele não só faz parte da formação de cada molécula, de cada célula, de cada sistema nosso, ele também é a matéria-prima para a formação do nosso perispírito. Então, dependendo do mundo que nós vamos reencarnar,
Nós precisamos dessa atmosfera que existe neste planeta, neste mundo, para que dessa energia circundante desse mundo nós possamos ter essa matéria-prima para a formação do nosso perispírito. E é bem interessante porque a energia que está envolta neste mundo físico não é a mesma que vai formar todo o perispírito de todo mundo, não é igual, tá? Porque o meu perispírito, por exemplo, é completamente diferente do perispírito de Francisco de Assis, não é? Então, esses espíritos mais sutis, eles captam para a formação dos seus perispíritos energias que são de locais diferenciados desses mundos. Então, não é a mesma composição orgânica, não é a mesma composição dessa matéria, desse fluido cósmico para a formação de todos os espíritos. Então, o nosso corpo, né, nós fazemos parte dessa grande, dessa cadeia tridimensional, espírito, corpo físico e perispírito. Tá? Eu estou falando um pouquinho rápido porque tem um monte de slide aqui, então se eu não correr um pouquinho, a gente vai deixar de ter um contexto legal, tá? Mas aí qualquer coisa depois no final vocês podem perguntar. Então, esse fluido que é bem interessante, estamos envolvidos nesse grande fluido cósmico universal. Mas olha que coisa, esse fluido condensa-se, forma o nosso corpo físico, forma o nosso perispírito, e através dele, esse fluido é transformado em fluido vital. Então, quando nós aplicamos um passe, não é um fluido cósmico que a gente está emanando para aquele que está recebendo. É o fluido vital, é essa energia que é transformada. Então, ele é condensado ali, passa para o corpo físico, e no corpo físico ele é transformado em fluido vital. Tá? Que ele, além de dar a vida a esses órgãos, ele também pode ser transmitido de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, através do passe. Então, esse fluido vital se transmite das pessoas através do passe. Essa energia que é transmitida, ela atua no perispírito do paciente, que a gente vai ver mais adiante de onde é que ele emana, e deixa para o corpo físico. As emanações energéticas do perispírito, esse conjunto de emanações, corpo, perispírito, é o que nós conhecemos como a nossa aura humana. Então, contextualizando, o fluido cósmico universal, sendo o elemento primitivo que forma o corpo e o perispírito, ao condensar-se um perispírito encarnado ou desencarnado, fornece princípios reparadores ou curadores passíveis de serem transmitidos ao doente. Isso está na Gênese, Kardec nos falando aqui, não é, de como esse fluido cósmico universal ele pode ser transmitido através, e Kardec, veja que ele não fala em passes, né? Ele não fala em passes, mas ele fala que essa energia transformada no nosso corpo em fluido vital, ela pode ser emanada para um corpo doente, e desse corpo doente nós pode haver uma transformação molecular deste corpo que está passível, né, de transformação. Então, a gente pensando, né, como que pode ser esse mecanismo do passe, então ele baseia-se nessa transformação, né, desse fluido vital. Esse fluido vital é transmitido de um indivíduo ao outro, e é interessante que o fluido vital ele pode ser armazenado de formas diferentes, tá? Então, os médios, por exemplo, os médios de cura, eles têm a capacidade de haver um armazenamento maior deste fluido, tá? Os médios que são de materialização, eles podem armazenar mais esse fluido. Então, a quantidade, a capacidade de armazenamento depende também de médium para médium. Mas vamos lá. Como é que esse fluido ele vai passar para o nosso espírito? Como é que ele vai funcionar? Como é que ele vai circular no nosso corpo? Para isso, a gente tem que entender uma coisa chamada de perispírito.
Então, é exatamente no perispírito que nós vamos ver uma imagem mais adiante, através do perispírito que nós vamos ter esses vórtices energéticos, tá? Onde que vai haver a captação dessa energia e essa energia vai circular para o nosso corpo físico. Lembrando, todo mundo já ouviu falar e sabe o que é perispírito, não é isso? Mas nós, só para fazer uma lembrança, o perispírito é esse envoltório sutil que reveste o espírito, né? Esse corpo fluídico dos espíritos, que é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. Então, essa condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência que é a alma. Então, para que nós estejamos reencarnados e nos mundos, a gente precisa do nosso perispírito. Claro, o perispírito, ele não... Nós, desencarnados, nós vamos ainda estar contidos nesse perispírito. Por mais que estejamos em mundos evoluídos, nós não perderemos essa individualidade. O perispírito ele vai se tornando cada vez mais sutil, mas ele mantém, uma das características dele é manter a nossa individualidade, né? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz também, no capítulo 4, na pergunta 93, ele fala sobre o perispírito. Ele diz que o espírito propriamente dito, ele vive descoberto, ou como, né, uma pergunta, ou como pretendem alguns envolvidos por alguma substância, e Kardec faz uma contextualização, como um grande pedagogo que era, ele trouxe de uma forma mais contextualizada para a gente entender. Então, o espírito é envolvido, a pergunta responde, né? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para nós, mas que ainda é bastante grosseira, né? Vaporosa para nós, que eu digo os espíritos, mas bastante grosseira, né? É vaporosa para nós, mas bastante grosseiras para os espíritos. Suficientemente vaporosa, entretanto, que para ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, os espíritos nos trazem que é uma matéria quintessenciada, né? Então, é uma matéria que ela está ali entre os dois mundos, fazendo essa composição. Também na Gênesis, Kardec nos traz que o perispírito ele é o intermediário entre os espíritos. Então, através do perispírito, o espírito ele vai transmitir, né? O espírito vai transmitir a sua vontade, agindo sobre todos os órgãos. Então, o perispírito está de acordo com a nossa natureza moral do espírito. Então, de acordo com aquilo que nós somos, aquilo que nós albergamos no nosso íntimo, a partir da nossa evolução, isso vai constituir a intimidade do nosso perispírito. Então, essa constituição íntima, ela não é, obviamente, idêntica a cada um dos espíritos. Cada um, de acordo com aquilo que for o seu desenvolvimento humano, ele vai estar desenvolvendo e fazendo esse grande mata-borrão, que é o perispírito, ele ficar transformado, né? Então, o nosso perispírito ele tem cor, ele tem perfume, né? Ele tem a leveza, ele tem peso. Então, cada um de nós tem essa identidade. E uma coisa muito interessante da gente também compreender, que veja, nós somos centelhas divinas, nós somos espíritos, nós temos uma carga, um potencial energético. Então, por que o espírito ele precisa do perispírito para estar aqui neste mundo encarnado? Por que o espírito ele não se ligaria direto ao corpo físico, né? Aí, pesquisando, a gente encontrou essa contextualização que é bem interessante para a gente também compreender o que é esse foco, essa emanação energética. Veja, Kardec, de forma contextualizada, ele nos traz, né, que nós temos o espírito, perispírito e corpo físico. Mas, na verdade, o perispírito ele é composto por várias camadas, tá? Então, são várias camadas que compõem esse perispírito. Para que a gente possa compreender um pouco melhor o que é o mecanismo do passe, que é o nosso objetivo, a gente vai pensar no perispírito, em duplo etéreo e o corpo físico.
Então, o duplo etéreo é uma dessas camadas do perispírito que ela está mais próxima ao corpo físico do que o espírito, tá? E o duplo etéreo, na verdade, é esse reservatório. O perispírito, ele transmite a sua energia, vinda do espírito, para esse reservatório que é o duplo etéreo. Quando nós desencarnamos, o duplo etéreo, ele desencarna, ele se desintegra com o corpo físico. E o espírito, ele permanece com o espírito, entende? É como se fosse uma fonte ali, um reservatório, porque nosso fluido vital, ele pode ser renovado. Então, esse armazenamento de renovação, ele fica ali no duplo etéreo. Então, veja, olha que interessante. Por que essa energia, ela não pode ser diretamente localizada ou direcionada para o nosso corpo físico? Porque aí aqui faz uma analogia desse descenso energético com a hidrelétrica. Veja, na hidrelétrica nós temos lá 800 mil quilowatts de energia, tá? Se a gente fosse ligar essa lâmpadazinha aqui diretamente à hidroelétrica, ia explodir isso aqui, não é verdade? Então é preciso passar por uma subestação para ver esse descenso de 300 mil quilowatts de energia, ir para um transformador onde tem aí os fios com os postes até chegar essa energia aqui. Então é do mesmo jeito, vejam essa imagem aqui embaixo, né? Nosso espírito, o corpo mental, né? André Luiz nos traz bem isso, antes ainda do perispírito, o perispírito, duplo etéreo e corpo físico. Então, aqui, essa energia que está contida no espírito vai sofrendo esse descenso energético até a composição do nosso corpo físico, tá? Bem entendido isso aí por vocês? Algumas funçõezinhas do perispírito, tá? Uma função instrumental, né? É de servir exatamente de instrumento da alma, né? De instrumento entre essa interação entre os mundos físicos e espirituais, individualização, né? Quando a gente não imagina você ver Bezerra de Menezes e enxergar Joana de Ângeles, né? Então a gente desencarna, nós vamos ter a nossa individualidade. Essa individualidade é mantida exatamente pelo perispírito. Então, quando nós desencarnamos, nós não voltamos para um todo, né, universal, como alguns pensamentos a respeito disso. Não, nós mantemos a nossa individualidade, exatamente através do perispírito. Ele tem também essa função organizadora, né? André Luiz traz muito isso em Missionários da Luz, quando a gente vê lá a reencarnação de Sigismundo, ele mostrando como o perispírito ele vai fazendo toda uma composição, né? Fazendo com que haja a junção celular necessária para aquele espírito que está reencarnando. Então, mais uma vez, né? Esse fluido cósmico universal que transforma-se em fluido vital e que é uma energia de natureza eletromagnética. Isso é muito importante, porque tudo dentro do nosso corpo físico funciona de forma energética. As nossas células, na intimidade das nossas células, é pura energia eletromagnética. Isso é muito importante, porque como nós somos consensos, né? Nós somos verdadeiras explosões energéticas que ocorrem dentro dos mitocôndrios, dentro de toda a formação celular, isso é absolutamente importante para a captação dessa energia que vem do passe, tá? Então, esse fluido vital que é emanado do passe é captado essa energia eletromagnética exatamente porque nós temos essa energia eletromagnética dentro de nós, tá? Então, o perispírito do doente, ele recebe essa energia através do passe que vai penetrar no nosso corpo através exatamente dele, dos centros de força ou vórtices energéticos ou chakras, né? Mais para trás, os sânscritos, eles traziam o nome de chakras. André Luiz, ele trouxe centros de força ou vórtices energéticos. Então, o nosso perispírito, ele é composto não necessariamente desses 7 centros de força, tá? São mais centros de força que compõem, mas existem 7 que são os mais importantes, tá? E é interessante para que a gente entenda o que é o passe, aonde vai o passe,
Esses vórtices energéticos, nós vamos mostrar aqui, eles estão totalmente relacionados com o nosso perispírito, tá? Nosso duplo etéreo. Então, eles captam, tá? Toda essa energia que é transmitida através de plexos nervosos, e dos plexos nervosos vão para os órgãos e vão para as glândulas. Então, imagina quando você está recebendo um passe, você está aplicando um passe através desses centros de força, que são coronário, cerebral, faríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e hipogenésico. Quando você está emitindo a sua energia através desses centros de força, eles estão sendo captados pelos plexos, que são redes nervosas, está jogando isso lá para o seu sistema, os seus órgãos e as suas glândulas. Vejam, isso é ou não é uma energia terapêutica de cura? Isso é ou não é tratamento? Quando a gente... Por isso que a gente fala tanto na vontade e no pensamento quando estamos aplicando o passe. Porque olha onde está indo esse passe. Olha para onde está indo esse passe. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais detalhado para onde vai cada um desses centros de força. Então vejam como a responsabilidade do passista, no momento em que ele está fazendo essa sua emanação energética em cima de um determinado vórtice, né, de um determinado chakra, a gente tem que pensar que esse pensamento meu, essa vontade minha, tem que ser a vontade do melhor para aquele que está recebendo. Por isso que a gente não pode estar aplicando um passe se a gente estiver adoecido, se a gente não estiver legal, se naquele dia eu não estiver bem, se eu tiver feito uso de alguma substância que não seja uma substância de saúde. Porque do mesmo jeito que essa energia pode fazer com que haja processos de cura ou de equilíbrio para esse que está recebendo, você pode desarmonizar alguém que está recebendo. Veja como isso é sério, não é? Então, os centros de força, né, representados aí, temos eles coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e básico, tá? Ou genésico. Então, essa energia transmitida pelo passe, ele passa através do perispírito do paciente e ele vai para o corpo físico, né? Então, o perispírito recebe essa energia através exatamente desses centros de força. Isso não é nenhuma novidade do espiritismo, tá? O André Luiz não foi ele quem trouxe isso, já vem lá de trás. Olha, os Vedas, 5.000 anos antes de Cristo, eles já falavam, já tinham registros do que eram os chakras, né? Também várias, através dos escritos yogis, também já sistematizavam, né, esses campos energéticos. O chakra, ele vem da palavra do sânscrito, que significa roda, ou disco, ou centro, ou plexo. Então, ele é um centro de força, tá? Que ele tem essa representatividade. Essa imagenzinha aqui da roda, imagem que a gente estivesse vendo de frente um centro de força, tá? Então, ele tem um movimento que pode ser em sentido horário ou sentido anti-horário, tá? E imaginando um paciente do lado, a gente vê veja como ele é como se fosse um funilzinho, né? Então, essa imagem, o centro dele redondo, e ele vai se afunilando exatamente para que possa se unir aí aos plexos, né? E os plexos aos sistemas às glândulas, tá? Então, esses centros de forças são responsáveis exatamente pela sustentação energética do nosso corpo, né? Então, por quê? Por que a sustentação energética? Porque através dessa energia que nós estamos recebendo, através dessa energia que nós estamos recebendo do universo, a gente está recebendo através de um passe, a gente está recebendo através dos nossos pensamentos, de um autopasse que eu posso aplicar, eu posso estar emanando e reharmonizando todos os meus centros de força. Vamos ver. Então, vejam, cada um desses centros de força, eles estão relacionados com plexos
estão relacionados com glândulas, tá? Então vamos falar rapidamente de cada um aqui. Centro de força coronário. Tá vendo ali no lilazinho lá em cima, tá? Então vejam, o centro de força coronário, que ele é localizado no alto da cabeça, na região central do cérebro, tá? É o grande receptor e distribuidor das energias espirituais. Então, por isso que o coronário do passe, vocês vão ver que ele é onde nós começamos, né, as dispersões energéticas. André Luiz traz isso demais, não é? Onde aplicação, emanação de fluidos energéticos, né, reequilíbrio dos pacientes no coronário. Então, o coronário ele vai distribuir, ele vai ser o grande reorganizador, distribuidor dessas energias espirituais para todos os demais, tá? Ele orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma. Por que isso? Porque ele está relacionado exatamente com essa glândulazinha chamada pineal, né? Que é a grande antena de energia, uma antena captadora entre o mundo espiritual e o nosso corpo físico. Então, por isso que o coronário ele tem essa grande importância de reorganização. Então, dele emana as energias de sustentação para o nosso sistema nervoso. Olha que coisa importante isso. Alimenta as células do pensamento, plasma em nós mesmos os efeitos agradáveis e desagradáveis de nossa consciência. Então, ele favorece a conduta, a sublimação da nossa alma. Para aqueles que vão desenvolvendo a mediunidade, para aqueles que durante, por exemplo, um passe, recebem um passe no centro, no chakra coronário, podem ter algumas sensações, tá? Então, veja, ele recebe o centro de força coronário, ele recebe esse primeiro estímulo do espírito, né? Se supervisiona os demais, e para no médio. O médio, ele pode, ao receber um passe nessa região do chakra coronário, ele pode sentir uma sensação de pressão, né, na sua cabeça. Pode sentir tontura, ele pode sentir até alguma emanação de algumas ideias, tá? Outro centro, chamado de força cerebral ou o frontal. Tá vendo ali a representatividade? Ele fica meio que nessa região aqui, porque ele está relacionado com o nosso lobo frontal. O nosso lobo frontal é importantíssimo, tá? O nosso lobo frontal e pré-frontal no mundo maior, André Luiz, quando ele fala da casa mental, né, dos 3 andares da casa mental, ele descreve muito bem esse lobo pré-frontal, como ele está muito bem relacionado à hipófise e ele está muito relacionado à nossa reorganização energética. Ele está relacionado ao nosso poder de força, o nosso poder consciencial, nosso poder de atitude, né? E é muito interessante que o lobo pré-frontal, ele é um lobo que ele se modifica durante um processo de algo poderosíssimo, onde nós aumentamos a circulação de sanguínea nesse lobo chamado oração. Então, no momento da prece, o lobo pré-frontal, ele é o grande centro de absorção da prece, tá? Então, ele localiza-se nessa região frontal da testa, entre os olhos aqui. Ele é contínuo ao coronário. Ele trabalha em sintonia exatamente com esse centro coronário, tá? E coordena esses sentidos da visão. Olha como é importante a gente saber isso. Quando a gente está aplicando passe, às vezes vem um paciente que está com problemas relacionados, né, à visão, à audição. Então, é importante você saber aonde você pode atuar no momento do passe, tá? Ele comanda também o núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos, assim administrando todo o sistema nervoso. Então, é um centro de força muito importante para nós. E no médio em desenvolvimento, né, ou num passe, você pode sentir alguma sensibilidade no ouvido, tá? Ele não está relacionado à audição, à visão. Você pode sentir alguma sensação de sombras, turvação na visual, tá?
pode sentir também um disparo a nível do seu olfato, né? Não é incomum você tomar um passe e você de repente sentir, olha, sentir um cheiro diferente, né? No passe, eu senti um cheiro de perfume, eu senti um cheiro de flores, eu senti um cheiro de éter, exatamente nessa ativação, tá? Deste centro de força, tá? Centro de força laríngeo, tá? Ele está localizado aqui na garganta, relacionando-se com a glândula tireoide e o plexo cervical. Então, ele controla ali o centro da respiração, tá? Também está bem relacionado com essas funções aqui vocais. A tireoide é uma glândula importantíssima para o nosso metabolismo, né? Ele está totalmente relacionado ao metabolismo, à nossa termogênese, está relacionado a vários outros processos de equilíbrio do nosso corpo físico. Então, veja como um passe direcionado ao nosso centro de força laringeu, ele pode estar mexendo com o teu metabolismo, né? Como um todo. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, senão não vai dar tempo, tá? Então, no médio desenvolvimento, pode sentir a sensação de uma língua mais dormente, tá? Pode até sentir uma salivação. Centro de força cardíaco relacionado à glândula o timo, né? Que hoje é uma glândulazinha remanescente, e o plexo, todo o plexo cardíaco, tá? Então, ele localiza-se nessa altura aqui do coração, tá vendo ali? Dirige-se à nossa emotividade, à circulação das nossas forças base, e é responsável por todo esse sistema circulatório, tá? Então, o nosso centro de força cardíaca. No médio, durante um passe, ele pode sentir sensações de taquicardia, pode sentir uma pressão no peito, né? A respiração pode sentir até uma falta de ar, tá? O centro gástrico, relacionado-se ao pâncreas e o plexo gástrico, localizado nessa regiãozinha aqui, mais ao meio, perto do umbigo, ele controla exatamente todo o nosso sistema digestivo, né? Então, é muito importante a gente, veja, como é importante a gente, quando vem tomar um passe, você não está, por exemplo, com o estômago, né, cheio. Porque se você toma um passe no centro de força gástrico, a gente sabe que ele está relacionado com toda essa parte digestiva, digestória. Então, se nesse momento o sistema digestivo ele estiver sendo utilizado para estar degradando aquele alimento, você pode ter uma sensação muito ruim no momento do passe, tá? Então, do mesmo jeito que o passista, tem que tomar bastante cuidado com o que você se alimenta, porque é muito utilizado essa usina de força aqui gástrica, então pode sentir exatamente, ter algumas sensações que não são agradáveis, tá? Então, no médio também ele pode sentir exatamente enjoos, náusea, gases, pode acontecer, né? Centro de força esplênico relaciona-se com o baço. O baço ele está totalmente relacionado com a nossa imunidade. Olha só, olha que um passe pode fazer, né? Nosso sistema imunológico, essa renovação celular, ele está relacionado aí ao nosso básico, e o plexo mesentérico, que é absolutamente importante para todo o nosso sistema digestivo também, tá? Então, o centro de força esplênico, ele localiza nessa região do baço, muito relacionado com todo esse processo circulatório de renovação de vitalidade. Veja que coisa importantíssima. O baço é um órgão relacionado com toda a nossa renovação celular mesmo, né? Então, veja como que o nosso sistema imunológico, ele pode ser afetado diretamente no tratamento, né? Por isso que pacientes que estão em tratamento, quando estão em algum processo patológico, eles se sentem tão bem durante a aplicação de passes, né? E o médio também de desenvolvimento, ele pode ter algumas sensações. O genésico ele localiza nessa parte do baixo ventre, né? Então, ele
o nosso centro de força, ele está muito ligado a toda a nossa concentração energética, né? Em Missionários da Luz, André Luiz, quando ele descreve o Ministério da Reencarnação, e ele fala sobre esse centro genésico, como que toda o estímulo da criatividade, né? Porque imagina, né? Através dos órgãos sexuais nós geramos vida. Então isso é muito poderoso, né? Então esse centro, ele está relacionado exatamente a tudo isso que pode estar associado a essa realização, né? De toda essa força criativa do universo, tá? Então, é isso. Essas fontes de energia, veja que coisa maravilhosa. Então, os alimentos, né? O nosso sistema digestivo, ele se renova através dos alimentos. Nosso sistema respiratório se renova através do ar que nós respiramos e nosso centro de força através exatamente dessa energia fluídica que pode vir dos pás. Então, fazendo uma contextualização aqui, veja, esses plexos, né? Que existem várias classificações dos plexos, né? Em algumas escolas, eles colocam os plexos como laringeu, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, todos eles interligados aos nossos centros de força. Olha, fazendo aqui uma imagem para entendermos melhor, aqui está o vórtice energético, tá vendo ali, em azulzinho? Esse chakra, ele vai captar essa energia e vai ser direcionada exatamente para esses complexos dessas terminações nervosas, que são os plexos, e daí para o corpo físico. Então, vejam como é interessantíssimo a gente, que isso não é nada uma criação da nossa cabeça, não. O passe, ele vai ser direcionado para os nossos órgãos. Ele vai ser direcionado para as nossas glândulas. Isso é um poder de captação energética poderosíssimo, de cura, de equilíbrio, tá? Vou passar aqui mais uma vez aqui os plexos, né? O plexo, o nome vem do latim, significa exatamente enlaçamento, como se fosse uma grande distribuição, uma caixa de força de energia, né? Que está ali para ser distribuída para todos os outros órgãos, tá? Em outras escolas, eles classificam como um plexo cervical, que está exatamente ligado às ligações nervosas à cabeça, ao pescoço, aos ombros, o plexo braquial, ligados ao peito, ombro, braços, antebraços e mão. O lombar é direcionado para abdômen, virilha, coxa e joelho e perna. Plexo sacro, que vai para pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa e pé. Em algumas eles até unem o lombo sacro, tá? Mais uma vez aqui a imagem para vocês, não é? Então, o perispírito ele vai dessa captação energética distribuir com um grande circuito eletromagnético. E fazendo aqui, juntando tudo isso que a gente disse nessa imagem aqui, tá? Então vejam os vórtices energéticos, todos eles em comunicação, nessa outra imagem aqui, olha. Plexo coronário, frontal, cardíaco, laríngeo, gástrico, esplênico, todos eles desse emaranhado energético dos plexos indo para as glândulas e sistemas. Tá? E para a gente fazer uma contextualização, para ficar fácil, é bom ter essa imagenzinha na sala de passe para a gente, quando está aprendendo, né? Isso facilita a gente. Então vamos ter na nossa mente que o centro de força coronário, plexo coronário, localização no alto da cabeça, a glândula direcionada e relacionada é a glândula pineal. O frontal, plexo frontal, localizado na região da fronte, a glândula relacionada à hipófise. Laringeu, no plexo laringeu, relacionado na localização da garganta, a glândula alvo, a tireoide. Cardíaco, plexo cardíaco, precordial, o timo e toda a região cardíaca. Esplênico, plexo mesentérico,
localizado nesse hipocôndrio esquerdo, o órgão relacionado, o baço. Gástrico, plexo solar, fica abaixo nessa região do diafragma, localização anatômica relacionada ao pâncreas. Genésico, localizado no plexo hipogástrico, a localização é baixo ventre, diretamente relacionado às nossas gônadas. E o plexo básico também é conhecido, em algumas escolas falam do plexo básico, o chakra, né, básico, plexo sacral, localizado no base da coluna e na região, na glândula, as glândulas suprarrenais. Vejam como o passe não é uma coisa simples, é uma coisa profunda, é uma emanação energética profunda e que nós precisamos estar muito certos daquilo que a gente está emanando do ponto de vista energético. Vou pular esse aqui. Então, nos traz, né? A gente juntando tudo isso aqui. Para o aplicador de passe, é muito importante ter sempre em mente que os centros vitais captam essa energia, transferindo para o corpo físico e também para todos eles, e também que todos eles encontram-se em constante permuta energética. Então, nós somos circuitos energéticos que se comunicamos o tempo inteiro, fazendo com que qualquer desequilíbrio em um deles reflita-se automaticamente em cada uma parte do nosso corpo. Então, um desequilíbrio de pensamento que está ligado ali ao nosso centro coronário, ao nosso centro frontal, eu posso desequilibrar o meu centro gástrico. Quantas vezes a gente escuta gente que teve raiva e de repente, gastrite nervosa. Quem nunca ouviu falar em gastrite nervosa? Não é verdade? Então veja como isso é um circuito energético fechado de retroalimentação para o nosso corpo. Kardec também trouxe na Gênesis, ele diz assim, que o espírito modifica os fluidos ao sabor de sua vontade, tendo intermináveis possibilidades dentro de suas capacidades evolutivas. Mais uma vez, pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Está lá na Gênesis, Kardec. Então, orientações para o passista. Durante o momento que está aplicando o passe, não prestar orientações mediúnicas durante o passe. Então, pode acontecer. Passista, que de repente, ele é um médium, né, psicofônico. Então, no momento de aplicação do passe, mesmo, claro que vamos sentir a presença espiritual, porque na grande maioria das vezes o passe, ele é com uma ajuda, é um passe espiritual também. Mas você não vai ficar parando ali naquele momento para dar orientações mediúnicas para quem está recebendo o passe. Não é aquele momento, tá? Não transmitir o passe em estado de transe. O normal é que isso não deve acontecer. Evitar também qualquer tipo de exibicionismo, né? A gente vê que os passes ele tem toda uma dinâmica, né? Não há que ser diferente. Manter sintonia com os benfeitores espirituais. É preciso que a gente esteja concentrado naquilo que a gente está fazendo. Veja, quando eu faço a emanação energética no plexo laríngeo no paciente, eu vou estar atuando diretamente na tireoide desse paciente, que a tireoide está relacionada ao metabolismo desse paciente. Ela é termogênica, ela está relacionada até com o colesterol desse paciente, está relacionado com vários outros órgãos e sistemas, né? Só para vocês saberem, a nossa tireoide, né, ele tem receptor em todos os órgãos, tá? Eu digo que os hormônios tireoidianos, eles são a dama do xadrez. Ela vai para qualquer canto, tá? Então, olha, como que nós temos que estar totalmente conectados com aquilo que nós estamos fazendo. Seguir as orientações que a doutrina nos passa através do que é um passe, tá? Manter-se no clima de vibrações elevadas, no meio de prece. Sempre importante, durante o momento do passe, mantenha-se em prece. Cuidar da nutrição e da saúde, né? Imagina, quantas vezes a gente vai estar aplicando passes em pessoas que estão ali num tratamento espiritual porque
Então, com problemas de alcoolismo, problemas de drogas, problemas de saúde mental, aí você faz, no dia que você vai aplicar o passe, você faz uso de bebida alcoólica, você usa alguma coisa, alguma substância que seja ilícita, que tipo de energia você vai passar para essa pessoa? Isso é muito importante, né? Muito importante participar das reuniões de estudo. A gente vai mostrar uma imagenzinha ali na frente que vocês vão entender isso. Não aplicar o passe faz uso de substâncias tóxicas, viciantes, né? De nenhuma natureza. Então, conclusões gerais, a nossa conduta mental, mais uma vez, o nosso pensamento, se propaga por meio de ondas vibratórias e é a causa preponderante do nosso equilíbrio físico e espiritual. Nosso pensamento conduz o nosso sistema, tá? E os centros vitais desequilibrados obrigarão a alma a permanecer numa situação de desequilíbrio. Então, todas as vezes que nós aplicamos um passe, todas as vezes que nós estivermos diante de um irmão que está recebendo passe, vamos vibrar nesse sentido, que esse passe possa reharmonizar os teus centros de força para que você tenha o equilíbrio, né? Adquira o equilíbrio. Vou trazer algumas imagens aqui para vocês, né, de fotos Kirlian, né? Sabe que a foto Kirlian é uma foto que capta essa emanação, né? Emanação energética nossa, da nossa aura mesmo, né? Então, olha só, um médium passista em seu estado normal. Isso é uma foto tirada do seu dedo indicador, tá? Antes de aplicar o passe. Então, veja toda essa emanação. Acho que era melhor apagar a luz, né? Talvez fosse melhor para eles enxergar, né? Não tá meio clarinho aí para vocês? De dentro. Vê se fica melhor. Fica melhor? Então, veja a aplicação, veja as energias emanadas antes da aplicação do passe, tá? Olha o mesmo médio durante a aplicação do passe. Veja esse jato de luz que sai do mesmo dedo, da ponta do dedo, não é? Veja esse centro de campo energético que foi ativado. Esse segundo médio também preparando-se, tá? Para a aplicação do passe. Olha só a emanação energética deste médio, parece um verdadeiro sol, né? Emanando aí após a aplicação do passe. Um outro médio também, antes da aplicação do passe. Veja o mesmo médio em trabalho de passe. Veja como as energias, a emanação energética ela fica mais harmônica, não é? Ela fica com a distribuição energética linda. Agora, vejam essas imagens aqui. Ai, meu Deus, a coisa ficou na frente. Mas olha, são pessoas que não são leigas, tá? Por isso que eu falo do estudo. São leigas que vão aplicar passe, sem saber nem o que é o passe. Veja, e elas lá foram orientadas e aplicaram o passe. Mas veja que não houve tanta modificação, né, entre uma imagem e outra. E esse aqui é uma foto tirada de alguém que estava em um estado bem profundo de desarmonia, tá? Agora, pessoas que vêm receber o passe, tá? Essa foto foi tirada de um paciente, né, de uma pessoa que veio antes de receber o passe em estado bem profundo de desarmonia. Então, olha a mesma imagem, vejam como é que parece até raios aquilo ali, né? Tudo disformes. Veja a mesma pessoa depois de receber o passe. Olha como há uma harmonização do seu centro de emanação energética. Também alguém que chegou no estado de doença mesmo, né?
nesse trabalho, depois a mesma pessoa após receber o passe. Tá? Uma ou outra que tinha chegado muito, tinha acabado de, no trabalho ele mostra que tinha acabado de perder o filho, essa pessoa, né? E chegou num estado ali bem, muito de tensão após a aplicação do passe, né? Já mais harmonizado. E essa outra imagem aqui é um yogi num momento de meditação profunda. Olha que coisa mais linda essa energia. Tá? Então, meus queridos, aquele começo, quando a gente diz assim, a gente tem ideia, né? Aquele slide do começo, a gente tem ideia da energia que pode sair das nossas mãos? Daquilo que a gente pode fazer? Acho que dá para acender. A gente tem ideia do que a gente pode fazer com essa energia? A gente tem consciência de que um passe aplicado, ele pode ir através da captação desses vórtices energéticos, sendo distribuído pelos plexos, pelos órgãos, pelos sistemas, em todas as nossas glândulas, e poder causar e determinar tanta saúde para aquele que está recebendo. É muito importante a gente saber que o passe não é só uma dança energética ali, não. Ele tem uma função, ele tem uma objetividade muito, muito precisa, né? E nós nunca esquecermos, né, que esse foi o maior de todos os passistas, né? Através da emanação energética das suas mãos, quantas curas, quantas seres deste mundo e do mundo extrafísico puderam se reequilibrar, né? Através do passe que Jesus dava com o seu olhar, com a sua palavra, com a sua presença, com o seu respirar, com o toque da sua mão, com a imposição das suas mãos, quanta cura o nosso mestre gerou, né? E produziu e produz até hoje. Então, que a nossa atuação como passista ela seja tendo Jesus como nosso guia e modelo em absolutamente todos os momentos que nós estivermos diante de alguém que está ali pronto para receber essa energia. Então, que essa nossa energia seja uma energia crística. E é isso. Querem fazer alguma pergunta? Falei tão rápido. A gente vai fazer agora um treinamento, né? Ficou tudo entendido? Tudo entendido para vocês? Ficou tudo legal? Entendidinho? Então, bora lá. Vamos fazer nossas duplinhas. A gente vai botar a colinha aqui de novo. Vai. Vamos lá. Então, a gente começa com o dispersivo cruzado. Bora. Olha aí. Dispersivo cruzado. Dispersando essa energia em todos os chakras. Lembrando que a mãozinha, ela entra fechada e sai aberta. Entra fechada e sai aberta. Fechada e sai aberta. Olha aí. Aí vai. Aí pode fazer uma sequência de 3 em cada uma das modalidades, tá? Dispersivo cruzado. Isso. Vai fazendo em cada um dos chakras. Depois nós vamos ao dispersivo longitudinal. Ok? Isso. Dispersivo longitudinal. Depois a gente concentra. Concentrado nos centros de força. Então a gente vai, ó, concentrando, passando por cada um dos chakras, concentrando, depois que... Isso, mais uma vez. Faz como se tivesse... faz só para eles... Não. Para eles verem de novo o concentrado nos centros de força. Concentrado, coronário, frontal,
Isso. Dia. Depois nós vamos para o dispersivo, mais uma vez, dispersivo cruzado. Aí ela faz de novo uma sequência de 3. Aí, mais uma vez o dispersivo longitudinal, certo? E por último, o calmante longitudinal e termina aí. Certo? Essa parte de baixo é bom sempre dar essa. Porque quando chega Então, nos últimos 3, Então, tem esse lance da então, mão, todo mundo faz. é. Porque a gente. Então, bora lá? Vamos lá. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento para que nós possamos agradecer ao nosso Pai. Senhor Jesus, Mestre Divino, obrigada, Senhor. Obrigada por sentirmos toda essa emanação de amor de todos esses irmãos que aqui estão, querendo, buscando o aprofundamento dos conhecimentos espirituais, com um propósito firme de te servir, de servir a ti, de servir por ti. Que possamos, dentro das nossas vidas, termos cada vez mais a certeza, Senhor, do quanto podemos fazer quando o nosso íntimo está repleto do pensamento sublime e harmonioso de trabalhar em prol da humanidade, buscando o equilíbrio e a harmonia. Que possamos ter todos esses sentidos em nossa vida, possamos ter fé e força e esperanças para continuar emanando e ajudando este mundo a chegar um dia no mundo de regeneração. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre.